Fala galera! Resenha 2023. Estamos começando em grande estilo hoje, com uma história aí. Talvez a resenha mais difícil e mais esperada para ser feita por nós. E é isso, cara. A gente está aí, lembrando vocês que nós estamos aí desde o começo, a gente não é moda, a gente está aí, eu e o Renato, numa caminhada muito grande e autêntico só aqui, né, meu? Hoje, aquela raça que vocês já viram aí no título, que é uma raça cabulosa com um criador ímpar aí. E falar para vocês, hein? Se você chegou aqui, você é um cara aí que manja mesmo, ou que você, entendeu? Tenta buscar alguma coisa, se inscreve no canal, já dá aquele joinha que o Renato curte, que o Renato adora um joinha. E manda pros amigos aí também, que hoje o papo vai ser sinistro, galera. Isso aí, não, Renato? É isso aí, hein, galera? Hoje o Pablo falou, falou e não falou, né? O papo hoje é sobre a raça de todas as raças aí. Como que é, Léo? Só existe uma raça, o resto é cachorro. Só existe uma raça, hein? O resto é cachorro. American Pitbull Terrier, hein? É, é a Essa é raça a número um raça. aí, hein, cara? Falam que não tem pra ninguém. Com o Léo aí, essa fera aí que tem grande experiência em criação. O pai dele foi handler. É um cara que tem dom pra criar, tem mão pra criar. Pra criação tem que ter dom. E é um cara que tá tempo aí, sabe tudo sobre a raça e vai ter polêmica aí, vai ter verdades, hein? Pitbull faz guarda? Acompanha aí, galera. Vamos que vamos. Ô, Léo, já para começar, sem essa de ficar contando historinha da raça, dessas coisas aí, porque a gente já tá careca de saber, porque aqui a gente não fica chovendo no molhado aí, como a gente tá vendo uma galera aí com as mesmas iniciativas nossas aí. Léo, primeira coisa, qual é o seu posicionamento quanto à rinha, Léo? Cara, difícil falar sobre isso. Talvez eu seja a única pessoa que me coloque, né? Coloque a minha opinião, exponha isso, né? E me coloco desde sempre contra, né? Expondo isso em conversas, em grupos de WhatsApp, sempre deixando isso claro no meu Instagram, no Facebook. Isso já me trouxe até alguns problemas. Mas eu sou totalmente contra, até porque existem outros meios de se manter a raça fora desse contexto aí do combate. Leozão, e o que você acha disso aí? Tem bastante criadores aí nessa sua pegada que aboliram isso aí, mas ainda tem bastante criadores nesse meio aí que pratica esse tipo de ilegalidade assim com os animais, né? O que você acha aí? Cara, tem gente que tem cachorro e por ter, gosta da raça e tal. Tem gente que tem e rola no fundo de quintal, e tem gente que tá ali no meio, que titula cachorro, que aposta, né? Porque a rinha não é só feita só para você provar ou mostrar alguma coisa, a qualidade do teu cachorro. Os caras botam dinheiro em cima, tá ligado? Tem gente, tem conversas, tem um monte de coisa. Léo, você não precisa. Cara, eu me afastei dessas paradas, assim, entendeu? Principalmente porque eram em grupos de WhatsApp, então sempre tinham muitas conversas vazadas, muitas coisas, então eu fui me afastando, e hoje eu fico focado só em levar a informação. Ô, Léo, você não precisa falar o nome, a gente só queria saber seu posicionamento. Mas vamos começar assim já de uma forma forte e abrupta, assim, né, cara? A raça Pitbull ela foi, né, desenvolvida para o combate. Não tem E como fugir da história. não tem como fugir disso. Com o tempo, isso caiu na ilegalidade, é proibido. Então, quais são os rumos após essa proibição da atividade fim da raça? Em que hoje a raça está sendo utilizada? Sendo que é um cachorro aí que beira a perfeição aí no que se diz ao trabalho, né, cara? Então, cara, hoje a raça para os cartórios é um cachorro
para ser apresentado em pista, em exposição, né? Ou praticando esporte, que é o que chamam hoje de top dog, né? Que aqui no Brasil era game dog, já teve outros nomes, mas o nome da moda hoje é top dog, então são cães de exposição ou de esporte. Quando você foge um pouco desse contexto, né, nos Estados Unidos usam muito para caça, usa-se muito a raça para caça. Mas aqui no Brasil, quando você foge do contexto exposição, pista de conformação, que também se tornou moda, fala pista de conformação. Quando você foge da exposição, tem que ser esporte. Se você fugir do esporte ou da exposição, você está sendo você automaticamente é meio que criminalizado, né? Se você pensar um pouquinho fora disso aí, você é meio criminalizado e meio que excluído. E É, atividade fim hoje? Para que a sua criação hoje, a criação do R-Jaws, está voltada hoje? Primeiro eu queria dizer que eu acho os cães que você, já não puxando o saco e não puxando, sendo objetivo, dizer que os cães que você produz aí são maravilhosos, cara. Puta que pariu. Acho que o Obrigado. canil que produz cachorro mais legal é o seu aqui no Brasil. Não conheço muito. Quem é especialista é o Renato. Mas em que a sua produção está voltada hoje, cara? Cara, hoje a minha criação é baseada em temperamento, se é que a gente pode chamar assim, em drive, melhor dizendo, em cães com drive muito alto. Eu busco selecionar sempre cães com drive mais alto possível, são os cães que eu seguro para mim. Sempre com o drive mais alto possível para poder você direcionar esses cães para qualquer coisa. É aquilo que eu falo sempre, o cachorro, o pitbull, ele consegue exercer qualquer função, mas para isso ele tem que ter uma vontade. Se ele não tiver essa vontade exacerbada, muito grande, ele não vai funcionar ali. Então, eu, dentro da minha criação, eu busco isso. Cães com drive muito alto. E eu, graças a Deus, eu consigo isso com os meus cães. Não estou direcionando assim para caça, para exposição e esporte, que eu não estou conseguindo ir por alguns motivos pessoais, mas os cães que eu direciono, que eu tento direcionar para a mão das pessoas, eu sempre falo, tenta botar para fazer isso, ou tenta botar para fazer aquilo, porque são cães com drive altíssimo, todos. Dificilmente, cara, eu tenha produzido um cachorro com drive baixo ou médio, sempre muito alto. Ô, Léo, e percebemos aí na sua criação cães que têm uma agressão contra o ser humano, né? Você conseguiu buscar essas linhas aí, você selecionou essas linhas aí, e assim, segue um padrão desde antigamente. Eu percebi aí que o padrão mudou conforme o tempo, né? Antigamente tinha mais estrutura, tinha mais peso, hoje tá mais o padrão ADBA, que são cães mais secos, mais finos, né? Até né, alguns parecem até um galgo, desculpa a palavra, assim, né? Eu vi que mudou, assim, do que era, né? Teve alguns tempos que era um padrão, agora é outro, e você seleciona o padrão desde de lá atrás, é o mesmo tipo que você seleciona, cara. E você conseguiu trazer cães que tenha agressão ao ser humano também, não só a animais? Desde o Nil, né, que foi o meu retorno, eu nem esperava isso dele, mas quando eu observei isso duas vezes. Foi uma vez entrando um menino desses da vida torta, entrando no meu quintal, correndo, ele foi em cima, e outra vez uns policiais entrando no meu quintal também para ver, procurando também esses meninos aí da vida torta, e ele foi em cima. Eu vi que ele tinha essa aptidão, né, para expelir, para espantar um possível agressor, um invasor, alguma coisa assim. E, cara, quando veio a Fênix, que foi o Neo e a Fênix, que me fizeram ter esse retorno para a criação. A Fênix, ela tinha isso muito latente, de não aceitar estranhos, né? Tanto é que eu tive dificuldade para fazer a minha aproximação com ela não foi fácil, demorou um tempinho para ter aquela 100% de confiança, para conseguir aproximar ela da minha família, da minha mãe, das minhas filhas. E, cara, quando juntou isso e estudando o pedigree, eu consegui descobrir também da onde vem isso. Posteriormente, estudando, vendo que tinham linhas de sangue que tinham essa característica de não aceitar e tal, eu falei, pô, mano,
eu gosto disso. Acho que a raça pode exercer essa função bem, tem espaço para isso. E eu conheci um indivíduo que vem de uma criação também que apresenta essas características, que é o Kakaroto, do meu amigo Fabinho. Foi onde eu juntei isso e começou a me trazer mais cães com essa característica mais forte ainda, né? Que os cães ficam mais intolerantes a pessoas. Que legal, cara. Eu lembro que no começo da raça, lá nos anos 2000, né? Eu tenho um handler que é muito experiente e o Pitbull bombava na CBKC. Esse meu handler, ele ganhou 2 anos seguidos. 2 anos seguidos com o canil Red Scout, o ranking da raça. Era competitivo o negócio. Levava 10, 12 cães para exposição. E o Pitbull começou a bombar, né? E era um modelo, vamos dizer assim, era algumas linhas Canchin na época, né? Thompson, Canchin, uma mistura. E foram introduzindo, né? Já na época já devia ter o Eli, sangue como o Eli, sangue Hempel, junto com essas linhas, mas muito misturado, né? Sim. Fala para nós assim, o que mudou daquele começo do Pitbull CBKC lá que bombava as exposições? E eram cães bonitos na época, cães com bom drive, entendeu? Canchin tinha muitos cães para guarda também, entendeu? E o que mudou para a época que começaram a priorizar essa parte de procedência, que eu acho que é importante, né? Cartório, que o Pitbull não é FCI. Fala para nós aí essa linha do tempo do Pitbull aí. Resumindo rápido, assim, Léo, o que vier na sua cabeça, Cara, assim, fala para nós. então, eu vivi isso aí de perto, né? Eu trabalhei lá dentro da CBKC, então eu vi isso. Eu até estava no vídeo que eu fiz, eu estava falando sobre a questão dos registros e tal. Então tinha muito disso aí, né, os canchinhos, Thompson e tal. Muitos, cara, o pitbull, o Brasil sempre teve muito pitbull, né? E depois estudando a gente foi descobrindo mais. Sempre teve muita linha de sangue, sempre teve muito cachorro de combate, né? Só que os cães que foram para as exposições CBKC eram esses cães, né? Canchin, que não eram cães 100% procedentes, Thompsons, que eram cães já de procedência, mas ao longo dos anos as coisas foram se misturando, só que as exposições CBKC elas foram pegando e premiando aquele cão sempre mais o extremo do que é o pitbull. Então, por isso que a gente via aqueles cães mais fortes, mais altos, mais pesados, alguns cães que até fugiam muito por os olhos eram, né, agradáveis, mas para a raça fugiam bastante do que deveria ser, né? Cães de 40, 45 quilos, às vezes, esses cães aí. Então, cara, essas outras linhas de sangue que você citou, tipo Eli, cães Old Families, que foram introduzidos depois, elas, quando foram colocadas na CBKC, elas não tiveram sucesso. Quando elas foram apresentadas em pista, elas não tiveram sucesso porque os árbitros eles enxergavam o pitbull como se ele fosse aquele cachorro, como Grandão, se ele fosse o forte. monster de hoje. Então ele sempre premiava aquilo ali. Aquilo ali fez uma moda durante muito tempo. É o que acontece, o que a gente vê na sinofilia, né? Os árbitros vão julgando no entendimento deles, às vezes fora do que o padrão fala, Sim. só que aquilo ali vai puxando uma moda, aquilo vira moda, as pessoas vão atrás daquilo que está ganhando, atrás daquilo que está sendo premiado, e quando tu vai ver, já está dando ruim. E essa questão hoje aí, Léo, você acha que hoje também não tá um padrão? Eu tô fora da raça, né? Eu até gosto, pelo que um pouco que eu entendo do Pitbull que eu acompanhei aí, sempre acompanhei. Você não acha que os cães estão muito galgos, assim, pro lado mais galgos, assim, muito má? Isso aí é para quê? É pro esporte? Isso aí tá tendo frutos em esporte? Isso aí os cães tá muito mais galgos, assim, no sentido de estar mais trincado, tal. É o padrão? Vamos lá. Vamos já começar com uma polêmica aí. Você acha que esse padrão que está tendo hoje aí tá tendo eficiência no esporte, esse padrão de BA aí? Como que é? Fala para nós aí, Léo. Então, cara, isso é polêmico, esse assunto sempre gerou muita discussão no Facebook, Sim. WhatsApp, essas coisas, sempre gerou muita discussão. É de fato uma moda. É, Esses cães mais esgalgados,
São cães que são condicionados para estar daquela forma ali. Mas só que tem gente que está selecionando cães para esse formato, né? A raça ela sempre precisou ser trabalhada para a função que ela exercia. O cão ficava na corrente, da corrente ele era trabalhado, exercitado, treinado, condicionado para lutar, né? E o padrão hoje que é o entre aspas que mais preserva a raça, que é o EDBA, né? O ADBA, ele diz que você para entrar em pista você tem que apresentar um cachorro como se ele fosse entrar num ringue de luta. Então ele tem que entrar condicionado. Trincadão. Você precisa apresentar um cão dessa forma. Você não precisa selecionar um cão para estar dessa forma. Até porque, cara, quando a gente pega a linha do tempo do pitch, a gente vai ver cães mais rústicos, mas a gente também vai ter cães que eram leves, cães que eram pequenos. Eram leves, eram pequenos, mas não eram cães sem estrutura. A raça nunca foi uma raça que fosse frágil, digamos assim. Você olha para um pitbull desde o mais leve, desde aqueles cães que vieram da Inglaterra, você vê aquelas fotos muito antigas daqueles cães menores, eles nunca foram cães frágeis. Eles sempre foram cães robustos, né? Só que Fortes. algumas linhas de sangue, outras não, um pouco mais leves, né? Menores, mas o tipo que a gente chama dentro da sinofilia, o que a gente chama de tipo, é você olha, você enxerga um pitbull. Hoje, dentro de muitas criações, principalmente aqui no Brasil, você olha para o cão, você não consegue enxergar um tipo. Você Pitbull. enxerga, você não olha e você fala assim, caralho, isso é um pitbull, isso não é um pitbull. A seleção baseada na interpretação, no entendimento de moda vicioso está levando as pessoas a errarem na mão do cachorro, na seleção da mão. Eu vou falar uma coisa aqui. Dentro do Facebook existem muitos grupos, centenas, para não falar milhares de grupos de pitbull, de cães de combate. Logicamente, para quem acompanha a raça como eu, que estudo a raça, eu estou dentro de vários. Eu sou contra? Sou. Mas eu preciso acompanhar a raça. Claro, para evolução, né? Pra Dentro, você... dentro desse mundo, quando você olha esse mundo, você vê cães completamente diferentes dos que são apresentados nos perfis de Instagram, com fotos trabalhadíssimas e editadas e etc, e etc. É, Renato tinha falado da questão se esses cães são funcionais para o esporte. Cara, eu tenho visto esses cães funcionando para o esporte. Até porque mesmo o cachorro, até pelo fato dele ser mais leve, então ele vai, se ele mantiver força, ele condicionado, ele vai explodir, ele vai subir, ele vai puxar, ele vai pular. Ó. Essa entrevista está sendo bala, hein? A raça de todas as raças aí, hein, cara? Só existe uma raça, o resto é cachorro. É isso aí. Ó, Léo, você estava falando sobre o esporte Top Dog e esses pitbulls mais galgos, Mais mais atlético. magros, que foge um pouco do tipo pitbull, que ele não tem um tipo, está sendo uma moda. E se esses cães, você parou se esses cães estão tendo resultados. Esse tipo mais galgo, um atletismo até demais, mais fino, tá tendo resultados no esporte que é o Top Dog? Então, cara, essa palavra galgo, esgalgado, ela fere muito o ego da rapaziada. É isso que eu tô Pessoal do vendo, né? meio Mas fit, eles assim, é o que ficam. parece algumas vezes. Não, sim, sim, e eu falo isso, já usei muito isso. Eu tenho tentado evitar um pouquinho de polêmica, mas tem cachorro aí que você olha, o cachorro ele realmente ele parece um galgo, né? Ele parece um greyhound. Tu olha e fala, caralho, cachorro de corrida. Foge do tipo racial, né?
Cara, tem cães aí nessa pegada dando certo aí no esporte, né? Porque a raça ela não deixa de ter uma força, ela não deixa de ter explosão, e ela estando bem condicionada, bem trabalhada, o cachorro ele vai render. Não vou dizer para você que é um cachorro que, se fosse colocado numa caça de javali, se ele teria um bom desempenho, né? Ou se de repente, se ele fosse A guarda. colocado numa proteção, se ele teria um bom desempenho, ou se ele fosse desempenhar a função que é ilícita, se ele teria um bom desempenho, né? Afinal, ele foi selecionado esgalgado, né? Mais frágil, com menos osso, com menos cabeça, né? O cachorro mais estreito, com menos tórax, né? O cachorro com os cotovelos praticamente um grudando no outro. Isso não é típico da raça. Cães extremamente angulados, né? Com garupa muito baixa, inserção de cauda muito baixa, né? São características que não fazem parte da raça. Cara, e não adianta a gente fugir. A gente tem que olhar para o passado para poder, né, tentar Evoluir. fazer o presente, né? A gente não pode fugir do que deu certo, né? Deu muito certo. A raça lá atrás ela fez essa potência que é o Pitbull. Então, se você foge muito daquilo ali, você vai estar criando uma nova raça. E já começa a se reclamam, falam tanto de moderno, falam tanto do AST, né, do American Staffordshire Terrier, que está ali dentro do mesmo pool genético, mas está se criando também uma nova raça quando você começa a criar esse cachorro que tem um tipo que foge do que deveria ser um cão, que é o que eu costumo falar, que aguenta castigo e dá castigo. Que deveria ser um cão que aguenta tomar porrada e dá porrada, É o né? que está descrito o padrão da raça Pitbull, né? Exatamente, é o que o padrão pede, né? Exatamente. E o Pitbull, nos Estados Unidos, né? O Pitbull, como chamavam ele de, quando ele era bom, era o fino, né? O Bulldog. Esse é um verdadeiro Bulldog. Sim, Falava isso, né? Do cão, tem quando ele esse era um, termo. O né? americano ele usa muito esse termo, bulldog, O né? verdadeiro Bulldog. E o Bulldog é até diferente de um, de um Galgo, assim, se for ver o tipo Sim, Bulldog, né? sim, É um cachorro. sim, sim. Apesar de ter algumas imagens, né, que o próprio Richard Stratton infelizmente ele erroneamente se baseia para fazer umas comparações ali. Ele pega umas pinturas que são abstratas e tal. Cada artista tem um jeito de colocar aquilo que ele enxerga ali no papel, né? Então ele se baseou em alguns desenhos ali para falar, não, o Bulldog ele era mais ou menos assim. Não, não era. Quando você se aprofunda na história do Bulldog, ele era um cão forte, ele era um cão grande, ele era um cão que tinha uma cabeça volumosa. Ele não era um cão que tinha um focinho extremamente curto, mas também não tinha um focinho longo, né? O Bulldog sempre foi um cão forte. E quando ele é cruzado no Terrier, ele produz aquele cachorro ali que fica no meio termo, que é um cachorro potente. É um cachorro, É, é um cachorro que saiu equilibrado, né, cara? É uma mistura que ficou legal pra caramba, viu? Das Exatamente, misturas de raça, eu acho que é a mais equilibrada. Pegou o que é de bom de um e o que é de bom de outro, né? Isso exatamente, falando morfologicamente, né? exatamente. Um cão bem equilibrado, um cachorro forte, potente, Rápido. muito forte para o seu tamanho, ágil, né? Com bastante explosão e com muita vontade, que é o que eu acho que é o Terrier mais conseguiu colocar no Pitbull ali foi aquela vontade ali exacerbada ali. Ô, Léo, Esse cão, tipo, o tipo que tem uma tipicidade que a raça pede mesmo, que é um cão ágil, forte, né, mas tem aquela coisa de não é tão, não é tão magro, tal. Esse cão, muitos canis aí deixaram um pouco de lado esse cão, ou esse cão ainda tem alguns canis que estão fazendo esse tipo ainda, esse tipo
que é o da raça mesmo, tá indo bem no esporte, ainda tá competindo com esses cães mais leves? Como é que tá hoje aí? Ou já tá todo mundo meio que no extremo? Fala para nós aí. Cara, então, eu não tenho vivido o meio como eu te falei, né? Não estou dentro ali, não estou convivendo dentro das competições, dentro. Eu acompanho tudo, vejo tudo, fico sabendo de tudo, né? Mas eu não estou dentro ali participando. Em se falando de mundo pitbull, dentro do mundo americano de cães de exposição, você vê cães dentro desse tipo que deve ser, que o pitbull precisa ser, que deve ser o pitbull. Na Europa, né, você também encontra esses cães. Quando você foge um pouco aí quando você vem aqui, você vem para o Brasil, você já começa a ver uma coisa, um nicho aí, uma galera começou a puxar mais para um lado, é o que eu chamo de má interpretação do padrão e gosto, mas conseguiram imputar esse gosto na mente de muita gente como se aquilo ali fosse correto, certo? Tem que ser essa linha a ser seguida de forma de seleção e etc. Cara, mas no geral, quando você vê o pitbull no mundo, ele está muito dentro do tipo antigo que o pitbull foi criado. Eu faço muita questão de sempre estar compartilhando isso no Instagram, no grupo, na página, do cachorro, do pitbull, pitbull. Não daquele pitbull fora do tipo racial que a gente tá trocando ideia aqui. Eu faço muita questão de estar mostrando isso pro grande público, para ele poder visualizar, vislumbrar ali, pô, isso aqui. Ela bate o olho e ela fala, pô, isso aqui é um pitbull. E você acha que muitos canis grandes aí tá tendo essa tendência, Léo, de sair daquele tipo que é o pitbull indo para esse por aí eles falam que é o padrão de DBA, né? Eles estão colocando, não sei se é uma desculpa, eles estão falando, é o padrão ADBA, né? É o padrão Então, ADBA, é o verdadeiro padrão, não sei, é- é o padrão que hoje rege raça, o KC já era. então, A sua opinião sobre isso aí, Léo? ô Você que é um Léo, cara que é ô papo Léo, reto aí. para quem, eu acho que antes de entrar nesse assunto, eu achei legal você, como conhecedor aí de todos os tipos, cara, eu percebo que tem uma briga, praticamente uma torcida de cartório, cara. O que você tem a falar sobre isso? E explica mais ou menos o que cada cartório deve ter alguma diferenciação de um para o outro, inclusive inclusive do cachorro. Você consegue acertar para nós aí Cara, existe. a diferença e o porquê que essa galera fica levantando a bandeira de um, levantando a bandeira de outro? Eu particularmente que não sou, o Renato ele entende muito mais assim, de pitbull. Eu acho um negócio estranho, cara. Em vez de torcer pro cachorro, torce Pro pro cartório, pro cartório, cara. clube. Exatamente. Eu já venho falando sobre isso há muito tempo. As pessoas deixaram de falar da raça, de torcer para a raça, ou conversar, trocar ideia sobre a raça, melhorias para a raça, ficam torcendo para cartório, viraram torcedores de cartório. Isso aí é fato, isso aí já vem de um tempo e se tornou muito chato. Cara, as diferenças nos padrões escritos, ela é muito pequena. Os dois padrões pedem um cachorro potente, um cachorro forte, um cachorro ágil. Os dois padrões, eles descrevem um cachorro de luta, um cachorro ideal para a luta, né? Porque foi a função, né, que criou o Pitbull. Só que no texto, a diferença de um para o outro, o KC para o ADBA é muito pequena. Um pede um formato de cabeça um focinho um pouco mais curto, o outro com focinho um pouco mais alongado, com cabeça e focinho mais alinhados, o outro com a testa um pouco mais alta, com focinho mais curto, o outro pede um cachorro um pouco mais quadrado, o outro pede um corpo mais alongado, o outro pede com um pouco mais
Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. De angulação de posterior, o outro pede uma angulação de posterior mais igual de fêmur e tíbia. As diferenças são muito pequenas. Os dois padrões, eles desenham para a gente o mesmo cão. Só que aí, cara, é complicado porque as pessoas leem, interpretam da forma que ela acha, tipo assim, ela vai pegar aquela parte que mais interessa para ela e ela vai selecionar dentro daquilo ali. Eu vejo não, eu vi muita e vejo hoje nas criações uma galera que se prendeu muito na questão de posterior e foram selecionando cães com posteriores cada vez mais angulados, mais angulados, mais angulados, e você olha o cachorro, ele está encolhido, e é onde a gente fala do esgalgamento, entendeu? E, Entendi. cara, um cão de luta, ele tem que ser equilibrado, tanto na frente quanto na parte de trás. Tem que ser um cachorro equilibrado, ele tem que ser forte na frente, ele tem que ser forte atrás. E você não acha que o pessoal está usando esse padrão, a DBA que fala, DBA? Não sei como é que o pessoal está soletrando, mas é o padrão DBA que o pessoal hoje tá batendo, né? Eles É estão por... usando esse padrão como o padrão que é o tipo novo, que é o padrão mais trincado, né? Um cão mais trincado, mais atlético. Eles estão distorcendo o padrão, Léo. E assim, e por que que hoje estão focadaço no padrão ADBA e tiraram o KC fora? Aí que já é a polêmica, né? Porque eu lembro que, a maioria dos canis há pouco tempo, hein? Antes da pandemia aí, né? 3, 4 anos aí, 3 anos, 4 anos aí, 2018, 19, ainda era o KC, bastante gente com o padrão KC, e hoje, de pouco tempo para cá, o padrão a DBA que tá mais forte. Fala para nós aí, Léo, essa parada aí, se eles estão distorcendo o padrão aí, como que é? Então, cara, o padrão ADBA é um bom padrão, tem um texto bom, não é o melhor, na minha opinião, não é o primeiro padrão da raça. O primeiro padrão é até desconhecido da maioria do grande público. A gente, lá no grupo Pitbull Clube estudando, e eu acompanhando a Barbie, né, Barbie Valgon, que é uma exímia estudiosa aí do Pitbull. Ela traz muito material antigo e a gente fuçando, a gente conseguiu juntar algumas peças e descobrimos qual foi o primeiro padrão da raça. O primeiro padrão da raça, ele na verdade ele acaba sendo base para o padrão UKC, ele acaba sendo base para o padrão AKC, ele acaba sendo base futuramente para o padrão ADBA, que só vem surgir em 1976. Ou seja, praticamente igual. É, o padrão, cara, esses padrões, até o do AKC, ele, ele te diz assim, como deve ser um cachorro de luta, como deve ser um cão potente, um cachorro capaz de enfrentar um outro cão. A UKC, ela se declinou sozinha, não foram os criadores. A UKC ela tem uma rixa, não é uma rixa, mas uma disputa de cartórios, que são cartórios gigantes. O AKC e o UKC. São dois cartórios gigantes nos Estados Unidos. Então, eles disputam, eles tentam puxar para eles registros e criadores, etc. A UKC, uma época, ela começou a trazer juízes, árbitros do AKC para julgar pitbulls, porque sempre existiu esse lance de duplo registro, né? O Certo, na American raça. Staffordshire é registrado como pitbull e o pitbull era registrado como American Staffordshire durante um tempo, depois pararam com isso e tal. Só deixar um adendo, a American Dog Breeds Association, a DBA, ela só veio a separar essa questão em 2015. Em Pouco tempo, né? 2015, pouco tempo. A UKC, ela até hoje ela continua. Se você chegar lá com o American Staffordshire, eles vão registrar como se fosse um American Pitbull Terrier. Então, teve esse momento aí que a UKC ela começou a premiar cães que eram mais parecidos com
com o que a AKC premiava, e o pessoal que era mais ligado à DBA e que enxergava um cachorro que não deveria estar dentro daquele contexto ali, eles começaram a se afastar, foi aonde declinou a DBA, a UKC, perdão, aonde a UKC começou a declinar. Aí também entra a questão de proibição de luta, que a UKC se afastou, né? E fez questão de afastar os criadores de luta do cartório, né? Mas isso Esses foi legal, né? criadores. É, Barrar, é, mas é legal, mas acabou afastando, porque hoje você olha o UKC, que é o cartório mãe, né, da raça, totalmente desvinculado da raça. Você vê pouquíssimos pitbulls frequentando a UKC. E em relação à DBA hoje, ela cresceu demais. Ela pegou tudo isso que foi execrado da UKC, ela abraçou todo mundo e levou para lá. Por isso que hoje a DBA é tão grande, tão forte. Só que eu acho, isso é minha opinião, existe uma má interpretação do texto, principalmente entre alguns criadores brasileiros, que não são todos, né, são alguns, é um grupo, é um nicho de pessoas que é onde eu falei da questão de visar só um pedaço do cachorro, só selecionam. O cachorro tem que ter uma traseira assim. Se não for assim, não tá bom. Eles não pensam num cachorro equilibrado. E esse grupo ele conseguiu se fortalecer, porque eram unidos, conseguiu se fortalecer e conseguiu fazer essa ideia crescer. E espalhou para as pessoas. Só que, mano, quando você estuda a raça e você tem muito material, tu vê que não é só aquilo ali. Eu sempre fiz muita questão de mostrar, ó, a raça é isso, isso e isso. É um, dois, três. Não é só o dois. Ele é um, dois, três. Ela não é só o dois. Eu sempre mostro todo o material. Falo assim, galera, ó, existe esse mundo, existe esse mundo, existe esse mundo. Existe esse cartório, existe esse cartório e esse cartório. Eu mostro todos os padrões, eu mostro todos os cartórios de registro e mostro sempre todas as linhas de sangue. Então, quando a pessoa está estudando, ela vai conseguir escolher o que ela mais gosta e vai ter o entendimento do contexto geral do que é o pitbull ou do que deveria ser o pitbull. Não só aquilo ali que um grupo de pessoas fica imputando na mente das pessoas. sim, que tá indo pela moda, né? Algumas vezes, Exatamente, né? que é o que dá para se chamar de moda, né? Sim. E o Léo, você falou Deixa eu só sobre fazer o. uma observação, Renato. Sim, Todo cartório passa por moda. Todo cartório passa por moda. Principalmente, e é estranho porque no mundo APBT, os cartórios, eles ao mesmo tempo, eles são clubes especializados quando não deveriam ser, né? Deveriam ter clubes especializados ligados aos cartórios para ter controle, esses clubes especializados terem controle e serem desvinculados, né, do cartório. A gente fica essa coisa vinculada da UKC com Pitbull, da ADBA com Pitbull, sendo que são cartórios que também registram outras raças e trabalham com outras raças. Só que eles não têm ali uma coisa especializada e fica essa coisa muito enraizada, tá ligado? Quando deveria estar uma coisa mais separada. top, Ô, top. Léo, você falou uma coisa agora, Léo, que é uma polêmica que eu queria entrar, sobre as raças. Cara, qual que é? Hoje não é nem tanto mais utilizado, mas já foi no passado recente, o termo moderno, tradicional. Qualquer outro, Renato? Os mais usados eram tradicional e moderno. O que que você acha dessa divisão aí, cara? Porque assim, se é uma atividade ilícita, como é que você vai ilícita? Como é que você sabe se ele é tradicional? Né? Eu acho meio estranho esse negócio aí. Cara, E então, tem algumas interpretações. Pode falar, pode falar. eu queria que você explicasse para nós o uso desses termos e desse sua opinião, né, cara? Tem algumas interpretações aí para esses termos que, no fim de tudo, acabaram se tornando comerciais, quando não deveriam ser, deveriam ser só
para fins de educacionais, digamos assim. Cara, o cachorro tradicional, ele existe. É o cachorro que luta. Esse é o cachorro tradicional. E, geralmente, esses cães tradicionais vêm de linhas que estão dentro do combate há muito tempo. O cachorro moderno é aquele cachorro que está afastado da luta. Mas aí existe um outro contexto, que é a questão do duplo registro. Os cães que têm ali na sua ascendência um cachorro que lá no passado foi registrado como American Staffordshire, está ali no pedigree daquele cachorro, ele é chamado de moderno porque ele tem esse cachorro que ele era um pitbull, mas ele foi registrado como American Staffordshire ou ao contrário. Está dentro daquele pool genético ali, tudo a mesma coisa, mas aí o pessoal fez meio que essa confusão. Aí dentro dessa bagunça que fizeram, teve um criador, uns anos atrás, bons anos atrás, que fez um texto baseado num texto do Richard Stratton, que ele trouxe esses termos para o meio APBT e esses termos se popularizaram. Aí isso foi parar no meio leigo, aí foi parar no meio de pessoas também com interesses ali de se promover, aí acabaram usando esses termos uns para um lado, não, só é original se for tradicional, aí Eu fizeram, lembro muito disso. popularizaram essa coisa de tal forma, ao ponto de você entrar na OLX, é ridículo isso, e você olhar lá, pitbull à venda, pitbull tradicional, mas eram pitbulls até sem registro, sem que você não sabia nem pai nem mãe, mas estava lá escrito tradicional, ou moderno, ou tanto faz. Esses termos, eles não deveriam existir, né, assim, para o público, deveriam, de repente, só ser usados de forma para explicar às pessoas algumas diferenças, mas jamais de forma comercial, né? De, não, o meu cachorro, tipo, até eu mesmo às vezes escrevo, porque é, Isso tornou foi meio criado, que, né? tornou meio que comum, né? Eu não faço porque o moderno é melhor. Não, não é melhor, nem o tradicional. Cara, isso vai muito de indivíduo e vai muito de linha de sangue. Assim como nas raças de vocês também, vai na minha também. Vai muito de indivíduo e de linha de sangue. Uns vão ser melhor, outros piores. O moderno, ele não quer dizer que ele é melhor, ou o tradicional quer dizer que ele é melhor, mas são termos que jogaram ao vento aí e acabaram se popularizando quando não deveriam ter, quando não deveria ter se popularizado, infelizmente. E, ô Léo, você falou aí uma coisa legal aí para a gente sair desse assunto e já ir para os termos mais polêmicos aí da guarda e tal. Do American Staffordshire aí, né? O American. E é o mesmo pool genético, né? A raça foi a mesma. Se for pegar a linha de sangue, dá uma explicação, um resumo rápido aí, cara. Para nós aí, tem cães com 3 registros, tipo American na FCI, o KC é o Pitbull, como que é? Tem sim. Tem um canil bem famoso, por sinal, de um amigo meu, do Al. Eu não vou saber, saber falar o nome dele, sobrenome dele, que é bem complicado, mas ele é do canil Esoteric. Ele frequenta os 3 ambientes, o AKC, a UKC e a DBA. Ele tem cães, não são todos, mas ele tem cães lá que são registrados nas 3 entidades, nos 3 cartórios. E os cães dele são maravilhosos, magníficos, e o cara trabalha os cães. Tem cachorro dele fazendo guarda, caçando, e com um drive altíssimo. São cães se eu não me engano, de base. Não vou lembrar. Perdão, não vou lembrar. Depois eu falo aí, a gente deixa escrito em algum lugar. Mas os cães dele são bem preservados. O American Staffordshire é um cachorro, cara, não deixa de ser um cachorro muito preservado em termos de linha de Cachorrão. sangue, em termos de fechamento, porque se tornou um pool muito fechado, porque o AKC ele fechou o mundo American Staffordshire
pro restante do mundo pitbull. Você não consegue abrir. Se você quiser abrir uma linha de sangue, você não consegue. Você está sempre dentro daquele mundo ali. Então, vamos dizer assim, que o American Staffordshire ele tem um pool genético muito preservado. Às vezes até mais do que alguns pitbulls. Exatamente, né? E assim, e aí dentro da DBA, a UKC, o América que falam, pode já ser cruzado com as linhas que você falou aí, tradicionais, né? Vamos dizer assim, né? Que pode ser cruzado se tiver a procedência, acontece muito isso, Cara, ou não? hoje ninguém faz isso. Não vejo ninguém fazendo isso. Já me perguntaram, por que você, já que você defende, você diz que é a mesma raça, e na minha opinião são a mesma raça, por conta dessa questão de pool genético, né? Não é por conta de fenótipo, não é por conta porque mudaram o nome do registro de cartório, porque foi para o cartório tal, porque não sei o quê. É por conta do pool genético, é por conta da história. O American Staffordshire, ele está todo ligado à história do Pitbull, né? Todo ligado, ele tem de, 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 de- de- dos anos 1930 ali para trás, tudo que é cachorro de combate tem ali, Colby, é, é, Tudors, tudo que é de mais importante está dentro desse contexto aí, Corvinos e tal, está dentro desse contexto. Então, eu considero, cara, a mesma raça por esse motivo, tá? É, me lembra o contexto aí que fugiu aqui. Assim, se, se hoje, assim, o pessoal ainda tem A algum questão do criador cruzamento. que A tá questão do cruzamento. que tem um Tá, América, então, cara, tem uma linha de América cruzando, não, né? hoje isso não existe mais, as pessoas não cruzam mais. É o que eu estava E no falando, lembrei, passado, perdão. teve American já quando começou o Pitbull lá nos primórdios, teve American que era um American já selecionado com linha de sangue, mas nessa parte que o Pitbull foi meio que colocado na parte de luta, assim, América nesse jogo aí, Léo, lá no Não, passado. não, todo American foi um pitbull. Ou seja, Todo American foi um pitbull, assim, eu digo até, se pegar o passado deles, os primórdios, fizeram o que o né, pessoal. todas as primeiras linhas de sangue do American Staffordshire eram cães totalmente provindos da luta e eram cães que muitas vezes eram lutados ou testados. E depois iam para a exposição, só que ao longo do tempo foram se afastando disso por conta das leis americanas que desde o passado já eram duras. A gente acha que não, mas tem uma história aí que é bem antiga, que já vem de 1800 e pouco aí na questão de proteção animal em cima. Cara, então, já me fizeram esse desafio. Léo, se você, já que você defende, por que você não cruza? No dia que se eu tivesse um cachorro, por exemplo, duplo registro ou triplo registro à minha disposição e eu pudesse usar, e eu achasse que aquele sangue ali é interessante, o indivíduo é interessante, né, independente de cor, independente de qualquer coisa, eu achasse que eu possa usar, vai me acrescentar alguma coisa, eu usaria tranquilamente, desde que isso me permitisse fazer o registro do cachorro, desde que eu pudesse registrar o cão. Senão não vale a pena, né? É, senão não,